Os irmãos estão alegres? Louvado seja o Senhor. Hoje é um dia muito especial. Estamos alegres com tudo aquilo que Deus está fazendo entre nós, por meio da sua palavra. Ele tem restabelecido o governo de Deus na igreja. Deus governa a igreja pela palavra. Louvado seja o Senhor. E nessa manhã, irmãos, diante de tudo que nós ouvimos, essas crianças que estiveram aqui, sendo apresentadas, elas estão crescendo nesse ambiente, sendo preparadas para poder se somar a esse exército que vai trazer o Senhor de volta. Depois nós vimos adolescentes, jovens, com uma idade mais madura que as crianças, também aqui expressando a alegria do momento que eles estão vivendo. Irmãos, tudo isso é contagiante, tudo isso toca o nosso coração e nos leva a concluir que, de fato, Deus está entre nós. Deus está realizando uma obra entre nós. E nós precisamos nos alegrar com tudo isso que está acontecendo. Louvado seja o Senhor. Nessa manhã nós também queríamos separar esse momento final da reunião para poder trazer uma palavra de encorajamento para todas as famílias aqui presentes. Essa é uma reunião da igreja, mas essa também é uma reunião de famílias. Nós temos muitas famílias aqui representadas. A igreja nada mais é do que a composição de famílias que se reúnem para dar o testemunho do Senhor em uma cidade. Não existiria igreja sem famílias. Uma igreja saudável pressupõe uma família saudável. Pressupõe famílias saudáveis. E hoje nós vivemos numa época na qual o inimigo não tem medido esforços para poder atacar as famílias. Nós estamos em guerra. O inimigo tem utilizado de inúmeras formas, inúmeras estratégias para poder entrar nos lares e trazer um sério prejuízo, alguns quase que irrecuperáveis, nas famílias do Senhor. Mas nós temos sido ajudados nesses últimos dias, à luz da palavra profética, que nos levou para o livro de Neemias, e o Senhor nos mostrou acerca da importância de nós, enquanto famílias, nos levantarmos para a missão mais importante das nossas vidas, que é restaurar os muros de Jerusalém. Neemias foi um homem usado por Deus no seu tempo, para poder encorajar o povo, ajudar o povo a chorar juntamente com ele, por causa da miséria e da vergonha pela qual o povo de Israel estava passando. Após anos de cativeiro, eles puderam então voltar para Jerusalém, mas quando eles chegaram ali, os muros estavam derrubados, as portas estavam queimadas, havia desolação e miséria. Enquanto Neemias olhava para aquela cena, ele chorava. E aquilo foi criando um desespero nele. Quando nós olhamos para as famílias no mundo hoje, nosso coração precisa ser como o de Neemias, nós precisamos chorar. Você não chora pelas famílias? Tantos ataques, ideologias malignas, muitas já inclusive sendo consolidadas na forma de leis, ataques sutis por intermédio das redes sociais, das telas de TV, filmes, séries. Lentamente o inimigo tem encontrado brechas, espaços, e tem entrado nas casas e tem minado os fundamentos das famílias. Há um salmo que diz o seguinte, Salmo capítulo 11, versículo 3. Ora, destruídos os fundamentos, que poderá fazer o justo? O inimigo, aos poucos, tem encontrado brechas nas famílias e tem entrado e destruído os fundamentos que sustentam uma família.
Se esses fundamentos forem comprometidos, a casa estará arruinada. A família estará arruinada. Nós precisamos reparar as brechas. Nós precisamos cuidar da nossa casa. Nós precisamos cercar a nossa casa. Amém? Precisamos cuidar da nossa casa. E cuidar da nossa casa significa colocar uma cerca, significa murar a nossa casa, para que o inimigo não consiga mais entrar nela e trazer prejuízo, trazer vergonha, trazer miséria. Então a principal missão das famílias hoje é edificar os muros. Neemias foi a Jerusalém com vistas a encorajar as famílias ali a que elas se envolvessem com a missão de levantar os muros de Jerusalém. Amém? Queria ler com os irmãos capítulo 3 de Neemias. Capítulo 1, capítulo 2, você vê Neemias triste, né, diante de tudo aquilo que os olhos dele contemplava. Ele estava extremamente preocupado com tudo aquilo. E aí, a partir do capítulo 3, você vê um movimento mais prático rumo à reedificação dos muros. E aqui no capítulo 3, versículo 12, diz assim: ao lado dele reparou Salum, filho de Aloés, maioral da outra meia parte de Jerusalém, ele e suas filhas. Veja, aqui está falando da história de um tal de Salum, que estava envolvido com a reedificação, mas não apenas ele, mas ele e as suas filhas. Significa que essa missão de reedificar os muros, essa missão de cercar a casa, é uma missão que envolve toda a família. Nós precisamos lutar por todos eles. Precisamos procurar envolver todos eles. Eu sou um irmão que sirvo ao Senhor. Há muitos anos eu sirvo ao Senhor. Mas eu sempre servi o Senhor, muitas vezes sozinho, até em função do tipo de atividade e de responsabilidades que eu tenho. Mas o Senhor tem me despertado mais recentemente de que eu preciso também envolver a minha família. De que as minhas filhas precisam também edificar esses muros. De que minha esposa também precisa reedificar esses muros. Essa semana eu tive muita comunhão com muitas pessoas. Eu acho que eu nunca recebi tanta gente na minha casa. E nunca fiz tantas visitas também. Ajudando irmãos, ajudando casais, ajudando jovens. Mas eu fiz isso com a minha família. Minha esposa esteve comigo em todas elas. E eu me senti mais forte, mais guardado, mais fortalecido. Então nós precisamos levantar esses muros para poder guardar nossa casa, guardar nossa família. E nós precisamos fazer isso com a nossa família. Veja que Neemias, ele não buscou os melhores empreiteiros, os melhores construtores. Ele não buscou os peritos da engenharia. Ele chamou as famílias para edificar os muros. Talvez você não saiba ao certo como fazer, mas se você faz parte de uma família, você está apto para reedificar os muros. Amém? Versículo 23, ainda do capítulo 3, diz assim: depois repararam Benjamim e Assub defronte da sua casa. Depois deles reparou Azarias, filho de Maazéias, filho de Ananias, junto à sua casa. Versículo 29. Depois deles reparou Zadok, filho de Imer, defronte de sua casa. Versículo 30. Depois dele reparou Ananias, filho de Selemias, e Anum, o sexto filho de Zalaf, outra porção. Depois deles reparou Mesulão, filho de Berequias, defronte da sua morada. Então veja, cada família estava empenhada em reparar os muros defronte à sua casa. Significa o quê? Se os muros não forem levantados, a primeira casa a ser atingida é a nossa. Se nós não envolvemos a nossa família nessa obra de reedificação dos muros,
A primeira casa que o inimigo vai entrar é a nossa casa. E eu pergunto para os irmãos, há brechas a serem reparadas, sim ou não? Há brechas? Nós precisamos juntar a nossa família para poder reparar essas brechas. Amém? O que é reparar as brechas? O que é levantar os muros na prática? Os muros representam o governo. Quando há muros, há governo. Há limites. As pessoas, quando compram um terreno, uma das primeiras medidas, muito antes de começar a construir a casa, é construir o quê? Os muros. Por que você levanta os muros? Para o levantamento desses muros, quando eles são erguidos, você sinaliza para a comunidade ao redor que ali não é terra de ninguém. Que ali há governo. Que ali não é um lugar onde todos podem entrar e fazer o que bem entender. Quando nós levantamos os muros ao redor da nossa família, nós declaramos para o inimigo, para o mundo, para todos, que na nossa casa há governo. E não é qualquer coisa que entra ali dentro. Não é qualquer palavra que entra ali dentro. Não é qualquer pessoa que entra ali dentro. Porque ali há governo. Então, levantar os muros significa estabelecer o governo. E o governo de Deus, irmãos, está na palavra de Deus. Edificar os muros na prática é trazer a palavra de Deus para dentro da nossa casa. Moisés já havia falado lá no livro de Êxodo. Qual foi a instrução, uma das primeiras instruções dadas para o povo de Israel, para que as suas famílias fossem guardadas e não se tornasse vergonha entre os povos? Eles deveriam pegar a palavra de Deus e inculcar nos seus filhos. Eles deveriam falar aquela palavra de dia, de noite, andando, deitando, todo o tempo. Aquela palavra deveria estar presente na vida deles. Enquanto aquela palavra estivesse presente com eles, eles estariam debaixo do governo de Deus. Eles estariam seguros. Hoje, irmãos, o Senhor tem nos levado a fazer imersão na palavra, a desfrutar da palavra, a ruminar a palavra, a orar a palavra. Nós nunca tivemos tão próximos da palavra. E o que isso tem feito entre nós? Tem reerguido os muros. Tem restabelecido o governo de Deus. Isso é maravilhoso. Enquanto nós estamos levantando os muros, o inimigo está buscando brechas para poder entrar e fazer um estrago entre nós. Neemias não levantou os muros com tranquilidade. Se você abrir o capítulo 4, diz versículo 1, tendo Sambalate ouvido que edificávamos o muro, ardeu em ira e se indignou muito. A partir do momento que as famílias se levantarem para poder levantar esses muros, o inimigo de Deus vai buscar formas de nos atacar. E nós precisamos estar muito atentos com o tipo de ataque do inimigo. Ele é sutil. E se você ler todo o capítulo 4, você vai ver que esses inimigos, eles cercavam, espremiam o povo, tentando encontrar uma forma de entrar na casa deles para poder desanimá-los. Desanimá-los. O que é isso que vocês estão fazendo? Hoje talvez pessoas se aproximam de nós tentando nos desanimar, tentando nos desencorajar. Irmãos, não dê ouvidos a esse tipo de palavra. Levante os muros da sua casa. Levante os muros da sua casa. Não dê ouvidos ao inimigo. Nós precisamos levantar os muros. Senhor Jesus. E aí, aqui ó, no versículo 13. Então pus o povo por famílias, nos lugares baixos e abertos, por detrás do muro, com suas espadas e as suas lanças e os seus arcos. Inspecionei, dispus-me e disse aos nobres, aos magistrados e ao resto do povo: não os temais, lembrai-vos do Senhor,
grande e temível, e pelejai pelos vossos irmãos, vossos filhos, vossas filhas, vossa mulher e vossa casa. E sucedeu que, ouvindo os inimigos, que já o sabíamos, e que Deus tinha frustrado o desígnio deles, voltamos todos nós ao muro, cada um à sua obra. Cada um à sua obra. Todos nós precisamos colocar a nossa mão na massa. Fala assim: eu preciso colocar a mão na massa. Se o irmão que está do seu lado estiver levantando o muro e você não estiver fazendo a sua parte, o inimigo vai encontrar brecha em você. E ele só precisa de uma brecha para entrar e fazer um estrago. Nós precisamos, cada um, voltarmos à nossa obra. Amém, irmãos? Os irmãos dizem amém para isso? Vamos levantar esses muros? E olha só que coisa interessante. Aqui diz que, a partir do momento em que eles estavam empenhados em levantar esses muros, em reparar essas brechas, o versículo 15 diz que Deus frustrou os desígnios do inimigo. Eu vou dizer uma coisa para vocês, irmãos. Nós ouvimos muito falar sobre a vontade de Deus, sobre os desígnios de Deus, sobre o propósito de Deus, mas eu quero lembrar-vos nessa manhã que o inimigo também tem uma vontade. O inimigo também tem desígnios. O inimigo também tem propósitos. E nós não ignoramos os seus desígnios. E esse texto nos mostra que o que frustra os desígnios do inimigo são famílias envolvidas na obra do Senhor. Quando nós nos levantamos para poder nos envolvermos com a obra do Senhor, com o restabelecimento dos muros, irmãos, o inimigo tem os seus planos frustrados. Ele tem um plano maligno para cada um de nós. Para cada um de nós, para cada família. Mas quando nós nos levantamos e nos dispomos a trabalhar nessa obra, a nos envolvermos nessa obra, irmãos, todo o plano maligno cai por terra. Vamos frustrar os desígnios do inimigo? Vamos frustrar? O que nós precisamos fazer? Nos envolver com a obra. Precisamos nos envolver com a obra. Não fique indiferente àquilo que Deus está fazendo. Não veja a obra acontecer e olhe apenas isso distante, de longe. Não, irmãos. Nós queremos encorajar os irmãos. Participe. Se envolva. Na medida da sua capacidade. Talvez você não consiga carregar uma pedra grande, pesada. Mas você pode levar água para quem está carregando. Você pode orar por quem está carregando. Você pode encorajar quem está carregando. Talvez vocês não consigam fazer o que esses adolescentes fazem. O que esses jovens fazem. Por conta do tempo, a dinâmica, a rotina. Mas nós podemos orar por eles. Nós podemos abençoá-los. Isso é se envolver com a obra. Isso é levantar os muros. Talvez você não consiga estar na rua com um livro na mão, com um jornal na mão, abordando as pessoas todo dia, você não tem tempo. Mas você pode separar parte do seu tempo para orar por quem faz isso. Os irmãos dizem amém para isso? Isso é se envolver com a obra do Senhor. E aí, eu quero concluir falando acerca da importância de nós olharmos para a nossa casa. De nós olharmos para os nossos filhos. Nossos filhos precisam de salvação. Nossos filhos precisam de salvação. Nós precisamos preparar os nossos filhos para serem salvos. Para terem a experiência que vai marcar a vida deles para sempre. Esse mês de janeiro é um mês muito especial para mim e para a minha história familiar, com a minha esposa e filhos. Nossas filhas nasceram nesse ambiente, Ana Lívia e Ana Luísa. Passaram por todas as salas, como os irmãos viram hoje, e elas hoje estão saindo do serviço de crianças e entrando no serviço de adolescentes. Mas nós sabíamos que elas precisavam ter
a experiência mais marcante da vida delas. Elas precisavam crer no Senhor Jesus. Foi então que no dia 7 de janeiro, nós fizemos uma reunião familiar. Colocamos todos numa cama e ali nós pregamos o Evangelho para elas. Nós dissemos a elas que elas são pecadoras. Que a razão dos eventuais comportamentos negativos que às vezes elas têm é o pecado que está dentro delas, que nos leva a fazer coisas que ofendem a Deus. E nós mostramos para elas que todos nós nascemos assim, com essa natureza, e só há uma saída para o pecador: ele precisa de Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. Nós então ajudamos elas a crer em Jesus, a confessar os seus pecados e o receberem como seu Senhor e Salvador. Quando nós abrimos os olhos, todos estávamos chorando de alegria, porque daquele momento em diante, nós passaríamos a ter uma outra relação familiar. Além de pais e filhos, nós seríamos irmãos em Cristo. Eu olhei para elas e falei: amém, irmã Ana Luísa. Amém, irmã Ana Lívia. E eu quero encorajar você, pai de criança. Seus filhos estão nas mãos de vocês. É nossa responsabilidade, é nossa missão levar nossos filhos a crerem em Jesus, a receberem o Senhor como Salvador deles. Prepare os seus filhos. Não saia desse ambiente maravilhoso que é a igreja. Leve-os ao serviço de criança, porque ali eles serão preparados, eles serão ajudados inicialmente a temer a Deus. Eles vão ser preparados na sua consciência para o dia em que eles vão receber Jesus como seu Senhor e Salvador. Então não ignore isso. Nós nos preocupamos com as roupas que eles vão usar, com a escola que eles vão estudar, com a profissão deles, com a comida que eles comem. Mas a principal missão dos pais é ajudar os seus filhos a receberem Jesus como seu Senhor e Salvador. E não somente isso, após essa experiência de serem salvos, nós precisamos ajudar os nossos filhos a também se juntarem a nós nessa obra de edificação da igreja. Eles também precisam trabalhar. Eles precisam trabalhar. Então nós queremos encorajar os irmãos, né, a trabalharem isso com seus filhos. Ajude-os até que esse dia chegue na vida de vocês e os seus filhos sejam salvos por meio da pregação que você fará para eles. Os irmãos dizem amém para isso? É importante nós darmos atenção a isso? É muito importante. E hoje, para a glória do Senhor, as minhas filhas vão se batizar. Como fruto da escolha delas, elas vão dar um testemunho público daquilo que já aconteceu no interior delas. E outras pessoas vão se batizar também hoje. Hoje, após a reunião, haverá batismos. Amém? Então, irmãos, a missão da família é essa. É edificar os muros. É estabelecer o governo de Deus ao nosso redor. Para quê? Para que o inimigo não ganhe espaço entre nós. Amém? Amém? Mas talvez você pense, poxa, mas na minha casa só eu me reúno. Na minha casa, nem todos estão aqui, não há problema. A igreja é a sua família também. Todos vocês fazem parte de uma grande família. A igreja é a família de Deus. Então você pode se somar a outros e se sentir encorajado também. Amém? Você faz parte da família de Deus. Fala assim, eu faço parte da família de Deus. Nós fazemos parte da família de Deus. Que o Senhor abençoe todas as famílias aqui nessa manhã, as famílias da igreja em Brasília, as famílias da igreja em Sobradinho, as famílias da igreja em Águas Claras, da igreja em Taguatinga, da igreja em Vicente Pires. Que o Senhor abençoe todos nós. Vamos nos colocar de pé então? Eu vou fazer uma oração pelas famílias, tá bom?
Senhor, nós te louvamos nessa manhã, porque Tu és um Deus grandioso. Senhor, o Senhor nos ama e o Senhor ama a nossa família. Senhor, nós oramos a Ti pelo Teu cuidado amoroso com cada família aqui representada. Senhor, nós queremos nos envolver com essa obra de reedificar os muros. Queremos estabelecer o Teu governo na nossa casa, para que o inimigo não encontre brechas. Ó Senhor Jesus, nos ajude com sabedoria a como envolver cada membro da nossa família nessa obra de reedificação. Senhor Jesus, nós queremos frustrar todos os desígnios do inimigo. Nós sabemos que ele tem planos malignos para cada um de nós, para cada família aqui, mas nós queremos frustrar cada plano. Ó Senhor Jesus, que o Senhor possa governar, possa reinar em cada lar, em cada família. Continue guardando os pais, continue guardando os casais, os filhos. Senhor Jesus, estabeleça o Teu governo em cada família aqui representada. Precisamos de Ti, do Teu encorajamento. Cuida de nós. Amém.